Alô? Bom, boa tarde. Obrigada, Daniel, pelo convite, por estar aqui falando para vocês aqui as empresas da área de impermeabilização. E enquanto empresas que atuam no universo da impermeabilização, todas são clientes do Seconce Rio, né? E o Seconce Rio, eu, na verdade, hoje não vim para falar sobre o Seconce, eu vim para falar sobre um outro cargo que eu ocupo na Câmara Brasileira da Indústria, mas ele é um cargo que surgiu em função de todo o trabalho realizado pelo Seconce aqui no Rio de Janeiro, em parceria com o Sinduscon Rio, né? Então, o Seconce é o braço social do Sinduscon, né? Então, todas as empresas que estão dentro da convenção coletiva do Sinduscon estão acolhidas pelo Seconce, tem no Seconce um parceiro para atuar na qualificação profissional, na saúde, na segurança do seu contingente. E, fazendo 29 anos esse ano, fizemos um trabalho, em termos de Brasil, extremamente diferenciado, consolidado, arrojado, o que fez com que a Câmara Brasileira da Indústria me convidasse, enquanto gestora do Seconce Rio, para assumir um Fórum de Ação Social e Cidadania na CEBIC, que congrega os Sinduscons de todo o Brasil. E aí, esse Fórum de Ação Social e Cidadania, a CEBIC funciona por uma série de comissões e de projetos, né? Então, a gente vai conhecer agora aqui um pouquinho da CEBIC, está aqui, né? Quem é a Câmara Brasileira da Indústria e o que ela representa. Então, hoje são 86 entidades patronais filiadas a essa Câmara Brasileira da Indústria e que, diferente do Sinduscon, que tem um foco, né, mais claro para a indústria da construção civil, na CEBIC a gente tem todos os segmentos, todos os tipos de obra, de infraestrutura, obras no mercado imobiliário, a parte de saneamento. Então, a CEBIC tem um mercado muito pulverizado e ela precisa defender o interesse de todos esses segmentos da indústria, né? E aí, né, esse Ethic Compliance, por que isso se tornou para nós, do setor, uma agenda extremamente importante? Porque a gente percebe, e a gente assistiu há muito pouco tempo nesse país, que quem principalmente trabalha com obras públicas, o modelo é muito concentrado, né? A maior parte das obras está na mão de muito poucas empresas. A gente conta nos dedos de uma mão, durante anos e décadas no Brasil, que realmente o volume de negócios entregue a um grupo muito pequeno de empresas, em função de tudo que a gente pôde assistir nos últimos anos e que foi sendo descortinado com a história da corrupção, né, era concentrado. Então, esse mercado concentrador é o que a gente acredita que foi o grande vilão de tudo isso. E a CEBIC sempre defendeu a desconcentração desse mercado e o acesso aos negócios para todos os tipos e tamanhos de empresa, né? E aí, tudo isso tinha toda uma costura por trás, né? Projetos mal feitos ou feitos exatamente para que as obras fossem elegíveis só para essas empresas, né? Projetos que não chegavam e a obra já tinham terminado. As obras públicas já tinham terminado, não, já tinham começado, né? Então, às vezes, você está ali executando algo que você nem tem todo o detalhamento do projeto. Contratos com cláusulas que a gente sabia que não tinham condições de ser cumpridas. Então, era algo posto para que fosse dado start desse negócio, para que no caminho essas condições fossem renegociadas e aditivos fossem feitos, né? Total falta de transparência nessas relações, né? E o não cumprimento do contrato, né? Quer dizer, o que tornava o ambiente de negócio extremamente fragilizado para o construtor. E aí, por que, então, que a ética se tornou um assunto tão importante para a CEBIC e que ela entendeu que o Fórum de Ação e Cidadania, que é onde a gente fala de responsabilidade social, e aqui eu quero fazer um parênteses antes que a gente passe esse vídeo, que quando a gente fala de responsabilidade social, a gente tem um vício de fazer um link diretamente a ações sociais que as empresas fazem. E isso está totalmente equivocado, né? A responsabilidade social, ela é algo de profundo alinhamento com o negócio da empresa. É a forma como eu faço o meu negócio. É a maneira como eu me relaciono com o meu trabalhador, com o meu cliente, com o meu fornecedor, com a sociedade. Então, como é que a minha empresa se relaciona com todos os seus stakeholders, né? Uma política transparente, uma política de investimento, uma política de ganha-ganha, nesse relacionamento da empresa com todas as suas partes interessadas,
Isso é responsabilidade social. Né? Eu fazer esse investimento, promover os meus fornecedores, ter um canal transparente com meus clientes, com governos, com sociedade, investir em todos esses meus parceiros de negócio. Então, por isso, a questão da ética e do compliance, quer dizer, a forma como eu me relaciono com os parceiros, a CEBIC entendeu que deveria estar no seu Fórum de Ação Social e Cidadania. Então, a gente vai ver um filme rapidinho para tentar entender por que esse assunto foi escolhido ou não por nós. Oportunistas, assim como em qualquer outra indústria, em qualquer lugar do mundo. Nos últimos anos, a CEBIC resolveu assumir um desafio: falar sobre ética e compliance com todas as empresas do setor da construção. Falar sobre ética e compliance é falar sobre o meu futuro, o seu futuro e o futuro do nosso país. É falar sobre integridade, escolhas, caminhos e aprendizado. É falar sobre urgência. Não escolhemos esse tema, ele nos escolheu. O Brasil está mudando. A política do eu faço assim porque todo mundo faz está com os dias contados. Em um sistema corrupto, todos perdem. Falar sobre ética é urgente. Compliance ou conformidade não é mais uma questão de luxo ou um diferencial competitivo. É uma questão de sobrevivência. E essa é uma ótima notícia, pelo menos para os bem-intencionados. Tudo que é urgente necessita de atenção, reflexão e prioridade nas ações. Nos aproximamos de especialistas, aprendemos sobre o assunto e criamos algumas ferramentas extremamente úteis para esse momento. Por exemplo, um guia de ética e compliance com a estrutura básica de um código de ética, a lei anticorrupção comentada e uma avaliação de riscos de corrupção nas empresas. Um código de conduta concorrencial para a construção civil, com foco na transparência e na livre concorrência. Um conjunto de propostas para aperfeiçoar os marcos regulatórios e prevenir o risco da prática de desvios. Lutamos por um ambiente melhor, por relações melhores e por mais competitividade no setor. Queremos compartilhar ideias, aprendizados e experiências. Vamos aprender juntos, simplificar, compartilhar, propor caminhos, conversar, ouvir e agir em conjunto. Agora, queremos ouvir você e conversar sobre o que podemos fazer para que esse assunto seja tão normal e natural que a gente nem precise mais falar sobre ele. CEBIC, ética e conformidade na construção. Bom, então como a gente pôde olhar aí, não foi um tema escolhido pela CEBIC. Claramente, né, a questão da corrupção, da ética e do compliance trouxe para nós, da nossa indústria, uma urgência. Né? Tudo que a gente viveu nesse país começou pelo nosso setor e pela nossa indústria. Mas isso não é novo dentro da CEBIC, não, porque a CEBIC sempre trabalhou, né, buscando o melhor para o Brasil, claro, através da contribuição que a nossa indústria dá, quer dizer, em termos de crescimento e desenvolvimento para as cidades, né, em termos de obras, de negócios. Desde 1992, a CEBIC já tinha um código de ética enquanto entidade maior que representa a indústria da construção. Né, participou da Carta de Belo Horizonte, que foi publicada em 1991, foi extremamente atuante e ativa na primeira formatação das leis, né, da lei de licitações, e hoje também busca aprimorar essa lei de licitações, que entende que precisa sofrer uma série de melhorias, né, e sempre entendendo que representa um setor pulverizado e, por isso, interesses extremamente distintos, né, que precisam ser atendidos. E a CEBIC sempre foi propositiva para o governo, né, de uma maneira de trazer soluções para criar negócios para as nossas empresas e para a nossa indústria. Então, quando a gente olha o programa Minha Casa Minha Vida, é uma realização também, a CEBIC participou ativamente da construção desse programa, que hoje mantém, né, muitos dos nossos negócios, muitas das nossas operações. Participou ativamente também do PAC. Então, a CEBIC nunca foi de assistir os acontecimentos e sempre fez questão de protagonizar essa agenda. E entendeu que, se o Brasil mudou, se a sociedade mudou,
as nossas empresas precisam mudar, porque o nosso cliente está mudando. E as exigências desse cliente são novas e precisam ser tratadas, né? E aí, o que a gente fala, e aí eu costumo questionar um pouquinho, né? Novos valores. Eu, sinceramente, pessoalmente, acredito que nós estamos resgatando antigos valores. O que a sociedade hoje almeja não são valores novos. É o resgate dos valores efetivamente importantes para a humanidade, para uma sociedade, né? Que quer ser mais justa, mais ética, mais transparente para todos, né? E aí o mundo hoje, então, pede por recuperar todos esses valores, tem uma comunicação rápida e democratizada, quer dizer, essa história das redes sociais, a velocidade na comunicação. A gente tem um consultor da ética que fala assim, não existe mais o espaço privado. Esse espaço não existe mais. Dentro das nossas empresas, os nossos funcionários hoje têm acesso a um celular, a uma câmera, e não existe nada em nenhum ambiente que seja privado. Tudo pode, em questões de segundo, sair do mais pequeno setor da sua empresa, do mais simples processo e tomar uma proporção e ganhar uma rede social e criar um problema extremamente desafiador para que a empresa possa vir a tratar. Né? A gente vive um mundo totalmente globalizado, né? E uma sociedade crítica e vigilante. Hoje, a rede social traz isso para a gente o tempo todo, né? Então, a minha empresa, a gente costuma brincar que se um funcionário seu, na frente do seu empreendimento, né, cantar uma moça, né, e ela achar que aquela cantada não foi devida, isso pode ser um problema da empresa, porque, na verdade, ele ali está uniformizado e isso pode desencadear um problema para a sua empresa, um problema institucional. Então, as transformações e a velocidade com que elas estão acontecendo geram uma série de controles e de processos e de um mundo novo que a gente vai ter que aprender com ele. E vai ter que aprender a criar processos, a criar canais, para poder não ser o último a saber das coisas que estão acontecendo dentro do nosso próprio negócio, dentro da nossa própria empresa. Então, esse projeto da CEBIC, ele começou em 2015 e ele viveu várias fases. Uma fase grande de advocacy, formação e posicionamento, disseminação. Olha, gente, ética, compliance, isso é importante. O que é isso? Vamos falar nisso. Essa agenda é nossa, essa agenda nos pertence. Vamos buscar parceiro, vamos construir conteúdo. Né? E aí a CEBIC foi lá buscando, se preparando para, no momento seguinte, fazer o que a gente está fazendo aqui, que eu costumo dizer que essas fases 2 e 3, elas estão andando juntas, porque eu preciso engajar o setor produtivo. Não adianta eu, enquanto entidade, né, sindical, estar entendendo, me estruturando e me especializando no tema se eu não envolvo as empresas. Né? Porque a lei de licitação, a lei da anticorrupção, ela traz uma série de exigências para as empresas. As empresas precisam efetivamente ter e comprovar uma série de processos que comprovem que elas têm instalado uma área, um departamento, um setor que cuide de ética e compliance. Eu tenho que ter um canal para ouvir as denúncias, eu tenho que ter uma política, eu tenho que ter... Enfim, eu tenho que olhar o meu negócio e olhar, por menor que ele seja, a minha empresa, e tentar entender em que ciclo, em que momento do meu ciclo, do meu negócio, eu tenho alguma chance de corrupção. Em que momento eu tenho uma corrupção que pode ser veiculada ao meu fornecedor, ao contato que eu tenho com o poder público. Eu tenho que mapear os riscos. A gente precisa entender quais são os riscos de corrupção que existem dentro do meu negócio. E aí a CEBIC criou esses materiais que os senhores receberam, que são materiais referenciais. Então, aí vocês vão encontrar um código de conduta, que é um modelo, que a partir desse modelo, né, eu posso reunir a minha empresa e começar a construir o código de conduta da minha empresa, um código de ética da minha empresa. Ela mapeou os riscos da cadeia produtiva olhando para a construção típica, mas eu posso pegar aquele mapeamento e fazer uma adequação desse mapeamento para o meu negócio, para o ciclo do meu negócio. E esse programa, então, foi lançado em 2015, todo a gente trabalhou, e foi lançado em Brasília em 2006. E, durante o ano passado todinho, a gente trabalhou
né, até o ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria, fazendo a apresentação. Rio de Janeiro, estivemos aqui nesse próprio auditório apresentando todos esses trabalhos, e estamos partindo agora para um segundo ciclo que começa no próximo dia 7 de novembro, né, na cidade de Maringá. A gente começa e no dia 17 na cidade de Cascavel. E aí, esses documentos todos nos ajudam a construir todo esse documental que a gente vai precisar a entender, porque ele traz, além da lei comentada, porque essa lei anticorrupção, ela é uma lei robusta, né? E, então, ela está toda comentadinha e trazendo nesse material o que é isso, como é que a minha empresa se adequa a cada item dessa lei, né? O manual da avaliação dos riscos e as 12 janelas da corrupção. Então, olhando uma constituição típica, quais são os processos da empresa onde mais probabilidade de corrupção pode acontecer, né? E, na verdade, para nós, o objetivo esse material é um material propositivo, para que vocês possam analisar e tentar adequar a realidade de vocês. Mas essa discussão é uma discussão que, no nosso entendimento, está apenas começando. A gente precisa continuar buscando soluções e caminhos, né, para convencer as empresas da importância dessa agenda, né? Porque muitas vezes os empresários acham, não, isso não se aplica ao meu negócio. A minha empresa é uma pequena empresa e isso não se aplica ao meu negócio. Mas se eu quero, por exemplo, prestar serviço para um órgão público hoje, eu já tenho que comprovar que eu tenho minimamente estruturado uma área de compliance. É uma lei nova, né, que a gente já vê. E o mais importante, se a sua empresa não tem problema, que bom, atue na prevenção. Porque a gente não quer, e a gente já assistiu até em entidades sindicais isso acontecendo, da estrutura se dar e das soluções serem buscadas depois que a corrupção se instalou e que foi identificada, e que às vezes inviabiliza uma empresa ou um negócio, né? Bom, e por isso, por que a gente está falando nisso tudo e fazendo? A gente volta a falar, porque a gente quer mais competitividade, a gente quer oportunidade para todas as empresas, a gente quer transparência nas licitações, a gente procura transparências em todas essas negociações, contratos que possam ser cumpridos, a gente precisa correr e defender contratos que sejam exequíveis, né? Enfim, um mercado desconcentrado, com oportunidade para todo mundo, e esse diálogo permanente dessas relações, né, onde empresas, órgãos de controle, governo, judiciário e outros atores, todos estejam permanentemente discutindo essa agenda. Então, o que a gente veio hoje aqui foi fazer um simples trabalho de sensibilização dos senhores para a importância desse tema, para que nunca, de maneira alguma, a gente aqui tenha se proposto com esse material ou com essa pequena fala e intervenção, tratar dessa agenda. Não. Mas se a gente sair daqui pensando que ética e compliance é algo que faz parte, sim, da minha agenda, que eu preciso voltar para a minha empresa, reunir a minha diretoria, os meus gestores, e pensar em ter um comitê que pense nisso, um comitê que comece a estudar essa agenda, que pense em elaborar um manual, e quanto menor a minha empresa, mais fácil vai ser a solução. Quanto menor a doença, mais fácil o remédio. O remédio tem menos tempo, o tratamento é mais fácil. Então, assim, e isso tudo, né, torna, e a gente acredita muito também, que no médio prazo, isso já é realidade em muitas concorrências, em muitas oportunidades de negócio, que a gente viu até do próprio Estado, do próprio governo, isso é oportunidade de negócios. Eu vou precisar ter isso estruturado para me tornar elegível para concorrências e, muitas vezes, os próprios clientes, que são clientes privados também, estão exigindo das empresas o mínimo de conformidade legal, o mínimo de gestão da sua cadeia, o mínimo de comprovação de gestão de ética e compliance dentro da sua empresa. Então, qualquer passo a mais, um financiamento para eu crescer, para eu alavancar minha empresa, ou um novo fornecedor, uma empresa grande, multinacional, que eu vou poder prestar serviço. Então, se eu quero pensar que o meu negócio, eu quero alavancar o meu negócio, eu preciso parar e pensar nessa agenda, que essa agenda é minha, que essa agenda é importante, que ela precisa ser, inclusive, prioritária. Porque eu costumo brincar
Quem trabalha com outras indústrias, na indústria do varejo, na indústria onde a população mais jovem já acessa e já compra e já tem o poder de decisão, já percebe a mudança rápida no consumidor. Muitos jovens, na hora de comprar, na hora de fazer escolhas, olham que empresa é essa que está me entregando. Com que responsabilidade? Tem mão de obra escrava na cadeia? Não tem. Tem informalidade? Não tem. Tem degradação do meio ambiente? Não tem. Então, o jovem de hoje, que é o nosso cliente no médio e no longo prazo, já faz essas escolhas. Mas como a nossa indústria entrega um produto caro, vocês estão inseridos dentro da indústria da construção civil e que entrega um produto mais caro, que a população que está acessando esse produto, está chegando lá esse jovem, esse consumidor com essa nova consciência, talvez a gente não tenha sentido esse impacto tão grande. E se eu estou ali com a minha empresa não buscando novos mercados, novos clientes, novos financiamentos, talvez também eu não tenha percebido isso. Mas quando esse cliente amadurecer, e quando eu quiser alavancar a minha empresa, essa agenda já vai estar atrasada. Então, eu queria dizer que contem com a CEBIC, esse material está aí. O Sinduscom foi parceiro e foi o segundo a trazer aqui para o Rio esse seminário, e tenho certeza que as empresas que quiserem dar continuidade vão poder contar tanto com o Sinduscom como com o Seconce, que já faz um trabalho de sensibilização dos trabalhadores para essa agenda da ética, dos valores, que é permanentemente parte das nossas entregas. Então, Daniel, o recado era esse, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que só começou, senhores. Temos aí uma agenda e um enorme desafio pela frente, tá? Super obrigada pela oportunidade.